Olá a todos, é um prazer estar aqui na vossa companhia, participar neste seminário Luso-Brasileiro de Educação, dedicado às metodologias da pesquisa. E a minha proposta é de partilhar convosco algumas reflexões quanto ao potencial das tecnologias no processo de pesquisa. De facto, a experiência tem-me alertado para o facto que nós não conseguimos, em momento algum, ser substituídos pela tecnologia. E isso faz com que tenhamos que investir muito tempo na aprendizagem, no estudo, no aprofundamento das técnicas. No entanto, em inúmeras situações, as tecnologias tornam o nosso trabalho mais eficiente, mais qualitativo e, particularmente, melhoram, entre outros aspectos, a gestão do nosso tempo. Tenho vivido algumas experiências com algumas aplicações e são essas experiências que eu gostaria de partilhar convosco. Pretendo fazer isso em 3 momentos. No momento inicial, de refletir sobre o que é qualidade na pesquisa, como é que podemos ter um projeto com qualidade, apresentar, de facto, algumas tecnologias que apoiam vários momentos da pesquisa e depois fazer uma explanação, uma exploração de algumas dessas tecnologias. Então, a primeira questão que gostaria de colocar para reflexão é o que garante efetivamente uma boa pesquisa. Bom, nós temos vários momentos para percorrer durante um trabalho de pesquisa. É fundamental construir um bom questionamento e definir uma boa problemática. É fundamental realizar uma fundamentação teórica, seja ela com uma revisão sistemática da literatura ou com outra característica. A exigência que a pesquisa tem ao nível da metodologia, na apresentação, na justificação, na descrição dos procedimentos metodológicos, na apresentação e também descrição dos instrumentos, porque é que foram selecionados, quais as suas características, como foram aplicados. Mas uma pesquisa também requer muito qualidade na hora do tratamento dos dados e, simultaneamente, o mesmo para a análise e a apresentação dos resultados. Eu julgo que nestes 5 passos que eu aqui apresento, a tecnologia pode nos dar contributos em vários destes momentos. Mas eu acho que, particularmente, na área da fundamentação teórica e do tratamento dos dados, e é essencialmente nessas dimensões que eu vou partilhar algumas experiências convosco. Não obstante tudo isto, eu julgo que para garantir uma boa pesquisa se torna fundamental desenvolver algumas características e algumas competências que melhorem o perfil dos pesquisadores. E destaco 3 grandes dimensões. O pesquisador precisa de ter um forte conhecimento na área que vai investigar. O pesquisador precisa de desenvolver competências de pesquisa, conhecer os métodos, as técnicas e algo que se constrói ao longo do tempo e que é a sensibilidade. Dito isto, vejamos como é que a tecnologia pode ajudar, então, a melhorar a pesquisa. Bom, eu julgo que pode, em vários momentos, como referi há instantes, e pode desde a pesquisa bibliográfica à gestão e organização. Muitas vezes as tarefas são demoradas porque nós não fazemos uma gestão muito eficiente de todas as tarefas. No momento de coletar os dados, também no seu tratamento e às vezes na divulgação. Eu partilho aqui convosco, de uma forma sumária, algumas soluções tecnológicas que nos podem ajudar em todos esses processos. Na pesquisa bibliográfica, os repositórios, ERIC, repositório da CAPES e outros que estão aí. Daqui a pouco vamos falar sobre alguns deles. Na área da gestão e da organização, eu utilizo com alguma frequência o XMind, que é uma aplicação de construção de mapas mentais, mapas conceptuais, esquemas, fluxogramas. Utilizo também algumas vezes o Popplet, que tem uma característica semelhante ao XMind, mas enquanto o XMind funciona com instalação no próprio computador, o Popplet é uma aplicação online. O Mendeley, que também iremos falar um pouco sobre ele, para fazer a gestão e a criação de referências bibliográficas, e a ARS, que é uma aplicação
que não iremos falar aqui, mas fica o desafio para procurarem, que pretende fazer a gestão da pesquisa. Essencialmente, uma gestão da pesquisa, quando um orientador tem vários orientandos, com múltiplas tarefas, com necessidade de fazer cronogramas, com necessidade de propor leituras. Então, é um software ótimo para que aqueles que têm vários orientandos possam distribuir e gerenciar tarefas através dessa aplicação e fazendo isso de uma forma controlada e eficiente. Ao nível da coleta de dados, nós podemos usar, por exemplo, o Google através, por exemplo, dos formulários, particularmente para a aplicação ou distribuição de entrevistas à distância ou até mesmo de questionários. O SurveyMonkey, o Lime Survey também são soluções para distribuição de questionários à distância. Quanto ao tratamento dos dados, podemos utilizar o já conhecido Excel, mas também programas específicos, como o SPSS, para análise quantitativa, permitindo fazer um conjunto de testes mais elaborados do que o SPSS. O Word Cloud, que vamos falar daqui a pouco, mas que constrói nuvens de palavras e que eu vou, dentro de instantes, mostrar em que situação é que eu utilizo. O Web Speech API, uma aplicação que permite a transformação de um áudio em texto, bom para a transcrição de entrevistas. E o WebKDA, que é um software que utilizo com muita frequência para a análise qualitativa de dados. Ao nível da divulgação, nós podemos, por exemplo, utilizar a Academia Edu ou o Google Académico como forma de ter um repositório online para divulgar os nossos textos e as nossas produções. Quanto aos repositórios científicos. Este repositório científico, que é um repositório científico americano, eu utilizo com alguma frequência porque ele permite-me identificar textos que já estão organizados por filtros, como períodos de tempo, como descritores em que eu consigo verificar que os textos são de educação, já que este repositório é dedicado exclusivamente à área de educação. Textos que estão identificados e descritos, por exemplo, para ensino médio, para ensino superior, algo que é muito interessante e que nos facilita uma boa parte das nossas tarefas na hora de encontrar textos por essas características. Além disso, temos outros repositórios, como, por exemplo, o repositório do Sistema de Informação Científica da Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe e Espanha. Um ótimo repositório também, que eu vos convido a explorar. Outro repositório internacional é o Repositório Científico Aberto de Portugal, onde encontram mais de 2 milhões de textos que podem realizar a sua exploração de uma forma livre e gratuita, entre artigos, trabalhos de mestrado, trabalhos de doutoramento, tanto produzidos em Portugal quanto no Brasil. Utilizo também com alguma frequência o repositório do Cielo e coloco aqui o Cielo porque, se repararem, no canto inferior direito, nós temos uma área de partilha onde temos a partilha com algumas redes sociais e entre elas aqui, mais à direita, um ícone que, bem no canto inferior direito, um ícone vermelho com um M, que é do Mendeley. E o que é o Mendeley? É um software de gestão de referências bibliográficas. Então, alguns repositórios, como o Cielo, permite fazer uma integração entre os textos que os repositórios têm e um software de gestão de referências bibliográficas. E isto é extremamente relevante porque nos permite poupar muito tempo integrando nesses aplicativos de referências de uma forma muito rápida vários textos e, consequentemente, podemos fazer a sua introdução nos processadores de texto de uma forma muito rápida. Cá está a indicação de onde eu estava há instantes a apresentar. O repositório ainda, o Cielo, dizer que nós podemos fazer um filtro dessas soluções do Cielo também por tipo de trabalhos. Por ano, por autor, por tipo de trabalho, nomeadamente se é um artigo científico, se é uma tese de doutorado, se é um trabalho de uma conferência, etc. Isto permite, por exemplo, quando estamos
a fazer revisões sistemáticas da literatura, nós, com relativa facilidade hoje, temos acesso a imensos recursos digitais e estes repositórios permitem-nos que possamos então fazer pesquisas com essa natureza. Para que possam ter acesso a mais repositórios científicos, eu recomendo este endereço. Resulta de uma iniciativa que eu desenvolvi, de um site pessoal, onde tenho uma lista de 44 repositórios brasileiros e internacionais, completamente gratuitos, essencialmente na área das ciências da educação, e que podem procurar para encontrar textos para os vossos trabalhos. Aqui apresento o WebSpeech API. Este é um software que permite, online, que permite colocar no nosso computador um arquivo áudio. Ele vai ouvir esse arquivo áudio e vai transcrever o que foi ouvido nesse arquivo áudio. Isso é possível fazer num arquivo que foi resultado de uma entrevista no nosso celular e que depois passamos o arquivo para o nosso computador, mas pode, por exemplo, ser também uma situação de um vídeo que está disponível no YouTube e que nós colocamos visualizar esse vídeo e ele também faz a audição e a transcrição do que foi dito nesse vídeo. Atenção que, naturalmente, que vão surgir algumas situações em que nós teremos que intervir no texto, nomeadamente em relação à pontuação, em relação a uma palavra que possa ter sido dita de uma forma muito rápida, mas será algo muito mais eficiente do que procedermos à transcrição de uma forma integral desse trabalho. Neste caso, com o WebSpeech, o que nós temos que fazer é de estar atentos e, se eventualmente ele cometer alguma falha, nós temos que editar e fazer essa correção, mas não de escrever toda a entrevista. Aqui temos o WordCloud, que é uma nuvem de palavras e que eu utilizo muitas vezes para realizar a chamada leitura flutuante de alguns trabalhos de pesquisa. Aquela leitura que é recomendada quando nós queremos conhecer os dados. O que é que os dados nos estão a dizer? Houve uma reflexão, houve um conjunto de narrativas. Pois eu posso selecionar esse conjunto de textos, copiar um texto que está, por exemplo, num processador de texto e faço colar dentro desta aplicação. E ele constrói uma nuvem de palavras e, naturalmente, como sabem, a nuvem de palavras vai ter palavras maiores, palavras menores, e as palavras maiores são aquelas que têm uma maior frequência absoluta. Então é uma solução interessante para nós questionarmos os nossos dados e termos uma primeira interpretação sobre os mesmos. Aqui está o More. O More é um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina e que é ótimo para todos aqueles que têm algumas dificuldades em produzir e cumprir as normas da ABNT para as referências. Então, se têm alguma dúvida como fazer a referência ou uma citação de um livro, de um capítulo, de uma tese, de um artigo científico, podem consultar esta aplicação e solicitar qual é o tipo de referência. Ela vai-vos pedir alguns dados, vocês fornecem esses dados e depois ela produz a respectiva referência, tanto para ser utilizada no corpo do texto quanto no final do texto. Aqui um exemplo de criar referências e a imagem, a tela, que vai pedir o título da obra, o autor, a cidade, o ano, a editora, número de páginas, etc. Depois de preencherem essas informações, como reparam aí, tem uma opção para gerar as referências e as citações e o sistema vai produzir isso de uma forma bem simples. Ao nível da divulgação da ciência, eu proponho a utilização da Academia Edu. A Academia Edu é uma rede social específica para investigadores do mundo inteiro, onde nós podemos criar uma conta com a sincronização da nossa conta do Gmail ou do Facebook, e isso vai nos permitir ter uma área onde colocamos os nossos artigos. E isso é importante em que medida? É importante em que os nossos textos vão ter uma maior divulgação, conseguimos compreender quem está a visualizar e com que frequência está a ser visualizado, conseguimos perceber as referências que estão a ser feitas no nosso texto, então é um ótimo termómetro para nós compreendermos o impacto que a nossa pesquisa está a ter e, naturalmente, uma divulgação do conhecimento científico que estamos a produzir.
O Mendeley é um software de gestão de referências bibliográficas, é um software que permite que nós possamos inserir textos em PDF ou introduções perfeitamente manuais, e ele vai conectar-se com o processador de texto, e essa relação entre o Mendeley e o processador de texto será essencial para que no momento da produção do texto científico eu possa apelar ao Mendeley, já que ele vai criar na barra de ferramentas do Word um espaço com os ícones do próprio Mendeley. Então eu no Word chamo o Mendeley, chamo um artigo, chamo um autor e ele insere no corpo do trabalho, já com as referências identificadas de acordo com a norma, seja a BNT, seja a APA, seja Vancouver. Nós podemos parametrizar qual é a norma que vamos utilizar e, além de integrar a referência no corpo do texto, também vai construindo as referências bibliográficas no final do texto. E se em algum momento eu quiser transformar todo o meu texto formatado com as normas da ABNT para normas APA, ele faz isso de uma forma também automática e apenas com um passo. Agora, o WebQDA. O WebQDA é um software dedicado à análise qualitativa de dados. Ele permite fazer análise de conteúdo e outro tipo de técnicas de análise qualitativa, revisão sistemática da literatura, por exemplo. Portanto, como vem na imagem, tem um espaço dedicado à área das fontes, que é onde nós inserimos os nossos dados, sejam os nossos questionários, sejam a transcrição das nossas entrevistas, ou se vamos fazer uma revisão sistemática da literatura, os textos que nós encontramos e queremos analisar. Mas as fontes não precisam de ser apenas de texto. Ele aceita também fontes no formato de áudio, no formato de vídeo. Isso torna possível fazer análise de conteúdo, em alguns casos, sem fazer a transcrição, por exemplo, das entrevistas, e particularmente para aquelas pesquisas que trabalham muito sobre observação, que utilizam, por exemplo, as imagens e as fotografias como análise. Então o WebQDA trabalha com fontes de todo esse tipo de natureza. Depois tem uma área para a codificação. Se quiserem, na terminologia da análise de conteúdo, será onde construímos códigos que serão as nossas categorias e subcategorias de dados, de forma que, à medida que selecionamos uma unidade de análise, conforme está aí selecionado e sombreado de cor azul, podemos associar essa unidade de análise à respectiva categoria ou subcategoria. E, no final, podemos também utilizar a área de questionamento, que é, no fundo, a área que nos vai produzir relatórios. Vai-nos produzir matrizes de dados, pode-nos ajudar a fazer pesquisa de termos no nosso texto, pode-nos ajudar a procurar palavras. Então, é um software muito interessante que funciona numa lógica colaborativa, já que ele é online, onde nós podemos trabalhar com outros pesquisadores próximos, mais distantes. Essa dimensão colaborativa torna-se também relevante pelo facto de, em alguns momentos, podemos convidar outros pesquisadores para acessar aos nossos dados e emitirem, por exemplo, opiniões. Então, recomendo uma visualização do WebQDA, consultem o site, vejam tutoriais, vejam propostas de formação muito interessantes, inscrevam-se nessas atividades de formação e estou certo que para aqueles que desenvolvem pesquisas qualitativas será uma boa solução. Para conhecerem vários softwares, eu também, num site pessoal que tenho, o mesmo que referi há pouco, mas agora numa outra página, tenho uma lista de softwares que utilizo para a pesquisa. Essa lista tem várias dezenas de soluções que vocês podem acessar e tem sempre uma pequena descrição e, em muitos casos, na grande maioria, tem inclusive um manual, um tutorial para quem quiser se aprofundar nessa tecnologia e nas respectivas funcionalidades que elas têm. Então, esta era a minha proposta, de vos apresentar um conjunto de tecnologias que vos podem ajudar a tornar a vossa pesquisa mais qualitativa, mais eficiente. Quero aqui recordar que a tecnologia não vai substituir o trabalho e a experiência e o conhecimento do pesquisador, mas torna-se muito importante em momentos do nosso processo de pesquisa, porque em inúmeras situações nós temos um volume de dados difíceis
para tratar, para pesquisar, e a tecnologia vai melhorar alguns desses processos. Então fica aqui a proposta, espero contribuir com alguns momentos da vossa pesquisa e estou à disposição caso queiram fazer um contacto posterior para falarmos um pouco mais sobre isso. Então, muito obrigado a todos.